3. A fome continuava muito grande em Canaã. Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: Voltem ao Egito e comprem mais um pouco de alimento para 2. Mas Judá lembrou: E aquele homem deixou bem claro que se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. Se o senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimentos para o senhor. Se o senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim: eu só os receberei se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. Por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Por que foram dizer ao tal homem que tinha um outro irmão? Olha, aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e de nossa família. Ele perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos que responder as perguntas dele. Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos o nosso irmão? Aí Judá disse ao pai: não, deixe o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo e assim ninguém morrerá. Nem nós, nem o senhor, nem os nossos filhinhos. Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não o trouxer de volta são e salvo, o senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Jacó disse: já que não existe outro jeito, façam o seguinte: ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem. Levem os melhores produtos desta terra. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos de mantimentos que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Levem o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que o seu outro irmão e Benjamim voltem para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? Assim os filhos de Jacó pegaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário administrador da sua casa: leve esses homens até minha casa. Mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje ao meio-dia. O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros: trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta nos sacos de mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar. Vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravos. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador: por favor, senhor. Já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos. Porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos e na boca dos sacos cada um encontrou o seu dinheiro sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimentos. Fiquem tranquilos. Não tenham medo. O Deus de vocês e seu pai deve ter posto o dinheiro nos sacos de mantimento para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer aos jumentos. Os irmãos prepararam os presentes que iam entregar a José quando ele viesse ao meio-dia, pois já sabiam que iam almoçar ali. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que haviam trazido, se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. José perguntou: e como vai o pai de vocês? Aquele velho de quem me falaram, ele ainda vive? O seu humilde criado, o nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. José olhou em volta e quando viu Benjamim, o seu irmão por parte de pai e mãe, disse: é esse o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar.
Então foi para o seu quarto. E ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu. E disse: "Sirvam o almoço." Serviram ao almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros, muito admirados. Serviram a eles a mesma comida que foi servida a José, e deram a Benjamim 5 vezes mais comida do que aos outros. E eles beberam com José até ficarem alegres. Capítulo 44. Vamos dar continuidade, tá? Depois a gente volta. Depois disso, José ordenou ao administrador da sua casa: "Encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um. E na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço, ponha o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento." O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador: "Vá depressa atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime." Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam: Por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Se o senhor encontrar um copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. Concordo com vocês. Mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo. Os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimentos no chão e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo do mais velho até o do mais moço. E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. Colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: "Por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas?" Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos. Nós e aquele com quem estava o copo. "De jeito nenhum. Eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai." Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o senhor é como se fosse o próprio rei.
O senhor perguntou: vocês têm pai ou outro irmão? Nós respondemos assim: temos pai já velho e um irmão mais moço que nasceu quando nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo. E o seu pai o ama muito. Aí o senhor nos disse para trazer o rapazinho porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse, o seu pai morreria. Mas o senhor disse que se ele não viesse, o senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. Nós respondemos: não podemos ir. Não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então o nosso pai disse: vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos. Um deles já me deixou, eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza este velho. Agora, senhor, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, ele vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz. E nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que já está velho. E tem mais. Eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo, em lugar do rapaz, e permita que ele volte com os seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre meu pai. Pronto, vamos lá nos comentários agora. O primeiro foi Gênesis 43, né? Sobre o estudo de José recebe seus irmãos. E nós vemos, né, que a caravana retorna a Canaã e com muita resistência por parte de Israel. Benjamim viaja com eles ao Egito, né? Israel, Jacó, né? E Judá assumiu essa responsabilidade pelo menino e colocou sua própria vida em jogo, né? Quando eles chegaram ao Egito com Benjamim, eles disseram que haviam percebido, né, que o dinheiro dado como pagamento na primeira viagem estava na bagagem deles na volta. Mas o administrador de José os tranquilizou, dizendo que havia sido presente do Deus deles. E neste instante, Simeão foi solto. E quando José finalmente ficou diante deles, eles se prostraram, igualzinho ao sonho que José teve. Lembram? Aquele sonho os 2 sonhos que ele teve quando era menino, quando era rapazinho. Então, perguntando por Israel, o governador do Egito se dirigiu a eles, que eles disseram que estava tudo bem. Em seguida, ele viu Benjamim e, mal podendo conter as lágrimas, se escondeu para chorar. E depois lavou o rosto e José os enviou para um banquete. Então, aqui a gente está falando de restituição, né? Assim como fez a Israel, né? Assim como fez a Jacó, Deus estava restaurando, né, a história de José com seu passado. Israel, ou Jacó, ele precisou voltar e se reconciliar com Esaú. E José, ele precisou ser colocado diante dos seus irmãos novamente e perdoá-los, para ele poder seguir em paz. Então, houve uma restituição, né? Nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus bom, né? Que se importa do mesmo jeito que ele restituiu Esaú, né, com Jacó ali, aquela que ele fez com que eles perdoassem, Deus também fez com que os irmãos de José se perdoassem, né, restituiu isso para eles. Então, muitas pessoas desprezam, né, nossas emoções, a maneira como nos sentimos, mas Deus, ele não faz isso. Ele está atento aos detalhes da alma sofrida de José, né?
e ele procurou restaurá-la. E o mesmo ele faz conosco todos os dias, né? Então, essa passagem aqui de Gênesis 43, né? Fala de José recebendo seus irmãos e da restituição dele, né? A restituição do perdão também. E no Gênesis 44, nós vemos que José humilha seus irmãos, né? Vemos José dando ordens aos seus servos para que abastecesse de maneira generosa as bolsas de cargas dos seus irmãos e, por fim, colocaram uma taça de prata na bagagem de Benjamim. Então, este copo era uma espécie de símbolo de sua autoridade e de sabedoria dada por Deus. Ou seja, qualquer um que a visse com Benjamim lhe traria como um criminoso astuto. Então, tendo partido, né, o grupo foi posteriormente alcançado pelo servo de José e receberam ordens para voltar sob a acusação do que haviam roubado. E quando as buscas começaram, né, a taça de José apareceu justamente na bagagem de Benjamim. Então, diante disso, eles rasgaram as suas vestes, mostrando sua humilhação e tristeza, né, por tamanha adversidade. Então, nós vemos aí agora as palavras de Judá, né? Então, já estando na presença de José, sem saber quem ele era, Judá lhe contou como covardemente eles haviam tratado a um de seus irmãos, e como isso havia afetado a seu pai, e como eles mesmos se arrependiam de ter feito aquilo. Implorando, Judá pede que a caravana retorne com Benjamim, né? Para que seu pai Israel não passe novamente pela mesma dor de perder um filho, e que ele, Judá, seja feito prisioneiro em lugar do irmão mais novo. Então, tal como havia prometido a seu pai, né, Judá agiu, diferentemente do que fez anos atrás, né, quando queria matar José. Ele colocava sua vida à disposição para preservar o irmão Benjamim. Então, nós vemos aqui que o tempo é uma grande ferramenta nas mãos de Deus, né? Se nos submetermos à soberania de Deus, à soberania do Senhor, Ele nos molda dia após dia, até que tenhamos um caráter aprovado. Então, do mesmo modo que Judá, né? Judá, há uns anos atrás, ele quis matar, né, José. Não sei se vocês lembram, mas quem impediu de matar José foi Rúben, né? Rúben que falou que não vamos matar o rapaz, né? Vamos vendê-lo como escravo. Porque na época Judá queria matar. Mas agora, né? Ele é como se tivesse tido um caráter aprovado, né? Ele fez agora o que ele não fez no passado, né? Então, há anos atrás, ele quis matar José, mas agora ele colocou a vida dele para preservar o irmão. Então, é uma bênção, né? A gente saber como o tempo, né? Nos molda dia após dia, né? E que a gente muda as nossas opiniões, nós mudamos os nossos pensamentos, e à medida que a gente vai buscando a Deus, né? O nosso caráter vai sendo aprovado por Deus. Mas alguém quer comentar, Mayara? Acho que por enquanto não. Não, por enquanto acho que tudo bem. Querem ir pro 45? Acho que podemos, né? Que é bom que a gente dá uma acelerada aqui, dá uma acelerada em Gênesis. Que aí semana que vem a gente já termina. Acho que vai até os 50, se eu não me engano. Pronto, então vamos lá. Se você sofre de ansiedade, certamente já teve um dia em que descontou tudo na comida. Você nem sabe direito. Capítulo 45. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era.
Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo. E ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos. E em Gozém eu darei mantimentos ao senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito. E ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou: Não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, pai. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: Já chega. O meu filho José ainda está vivo. Eu quero vê-lo antes de morrer.
E se você pudesse ganhar alguns centavos a cada minuto? 5, 10, 25... Capítulo 46. Jacó partiu com tudo que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Estou aqui. Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E, quando você morrer, José estará ao seu lado. Então Jacó partiu de Berseba. Nas carretas que o rei do Egito havia mandado, os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben: Enoque, Palo, Esrom e Carme. Simeão e os filhos Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e os seus filhos Gerson, Coate e Merari. Judá e os seus filhos Selá, Pérez e Zera. Os outros dois filhos, Er e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Issacar e os seus filhos Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Zebulon e os seus filhos Sered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Dina. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e os seus filhos Zifião, Ag, Suni, Esbom, Eire, Arod e Areli. Azer e os seus filhos Ina, Isva, Isvi e Berias, e a irmã deles, que se chamava Sera. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu a sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Azenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Azenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e o seu filho Uzim, Naphtali e os seus filhos Jazeel, Buni, Jezer e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão deu a sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim, foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gozém. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém, a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: Já posso morrer, agora que já vi você e sei que está vivo. Depois, José disse aos irmãos e à família do pai: Eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo que têm. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram seus antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas.
Então vamos lá, né? Então o 45 fala: José se revela aos seus irmãos, né? E diante das palavras e atitude de Judá, José não pôde conter-se, e depois de ordenar que todos saíssem, se revelou aos seus irmãos. O homem de Deus caiu em prantos diante de um episódio mais improvável da sua vida, né? Ele sabia que aquilo era obra de Deus. Ele reconheceu que o que aconteceu, né, que o que os irmãos fizeram com ele, não foi obra do acaso, e sim uma obra de Deus. Mas eles, por sua vez, ficaram tão maravilhados, né, que não conseguiram responder às suas perguntas. E percebendo sua hesitação, José fez questão de acalmá-los, né, lhes dizendo que fazia parte do plano de Deus, que eles o tivessem vendido para que chegasse ao Egito e fosse feito governador. Então, nós devemos estar atentos à vida de José, principalmente no que se refere ao tratamento das pessoas conosco. Há muitas situações que fazem parte do plano de Deus para nossas vidas, mesmo as mais repugnantes, são utilizadas por Ele para propósitos maiores, né? Então, nós entendemos isso e podemos perdoar, ser livres e abertos às possibilidades do Senhor para agir. E José pediu, né, que eles voltassem mais uma vez a Canaã e dessa vez trouxesse Israel e todas as suas coisas. E eles deveriam morar com ele no Egito, sob seus cuidados, e eles viveriam em paz e prosperariam no Egito. E quando recebeu a notícia de que José ainda estava vivo, Israel quase teve um infarto, né, com muita riqueza de detalhes. Os seus filhos o contaram como havia acontecido, e finalmente ele acreditou e foi para o Egito. E, né, ele teve também um sonho, Deus falando com ele que era para ele sair, né, do lugar onde ele estava e ir para o Egito, que Deus iria prosperar eles lá no Egito e que depois que passasse a fome eles retornariam, né, para Canaã. Então a vida também recomeçou para Israel, né? Um filho amado que ele dava como morto voltou a viver e melhor, debaixo das promessas de Deus. Então, José ele se revelou aos seus irmãos. José ele deu a glória a Deus, né? Mesmo por tudo que passou por ele, né? Tudo que aconteceu com ele, toda a dor que ele passou. Mas ele viu, né, um grande livramento de Deus, que Deus mandou ele seguir em frente, né? Para preservar um remanescente, né? Preservar a vida dele e preservar a vida dos filhos de Israel, né? Que seriam os descendentes, né? Então ele falou que não foram os irmãos que mandaram ele para lá, mas sim o próprio Deus. E ele se tornou um administrador, né, e governador de todo o Egito. E José envia seus irmãos a Canaã para ir buscar o seu pai. E depois o próprio faraó faz um convite, né, para eles ficarem nas terras deles, e prometeu que eles iriam, né, ter mantimentos, que eles iriam viver no Egito e ter o melhor daquela terra, né, para poder desfrutar da fartura daquela terra. E no final aí a alegria de Israel, né, ao ver que seu filho estava vivo, né, ele realmente ficou muito feliz, o coração dele quase parou, não podia acreditar. Mas ele entendeu o propósito de Deus e ele voltou, ele foi com os filhos, né, para o Egito. Muito lindo. Como Deus faz, né? Quer comentar alguma coisa, Maíra, do 45? Então, só assim, como ele nunca se colocou na posição de vítima, né? Que às vezes a gente passa por alguma situação difícil e fica na posição do, ai, tadinho de mim, a vítima. E ele conseguiu ali enxergar de um jeito tão bonito, né? De que tudo que aconteceu foi para cumprir o propósito e que Deus colocou ele ali, que era para, né? Tudo aconteceu como deveria acontecer. Então, assim, é realmente uma grande lição, né? Pra gente parar de ficar olhando só parar de ficar reclamando e achando que, ai, tadinha de mim, e conseguir enxergar um outro lado das coisas, né? Que, na verdade, tudo que ele viveu ali
foi construindo o caráter dele, foi moldando ele, né? Ele foi se tornando essa pessoa obediente que ele é a Deus, né? A confiar, acreditar em Deus e com certeza foi uma construção de anos e de um monte de coisa que ele viveu, né? Se ele assumisse ali ser governador do Egito sem ter vivido tudo que ele viveu, com certeza ele não teria tido tanta sabedoria em governar, né? Não teria tido tanta confiança em Deus como ele teve, tanta obediência a Deus como ele teve, né? Então, realmente, uma história muito bonita. E no 46, né, houve o encontro de Jacó e José. Deus fala com Jacó e o encoraja, né, para ir ao Egito, porque ali o Senhor faria de Israel uma grande nação. E além disso, o Senhor prometeu que estaria com eles e o traria de volta a Canaã. Então, diante de mudanças bruscas, né, em situações novas, é normal que temamos, né, que tenhamos medo. O que não pode acontecer é ficar paralisado, né? Nós precisamos, mesmo não nos sentindo confortável, seguir o plano de Deus e confiar, mesmo quando nossos sentimentos tentam boicotar nossa fé. Então, houve uma separação, essa separação foi estratégica, né? Mesmo passando a morar no Egito, os israelitas, eles viviam separados dos egípcios. José ele não fez questão de dizer a Faraó que os israelitas eram pastores, uma classe que era muito desprezada pelos egípcios. A intenção dele era que, mesmo com a generosidade de Faraó, eles pudessem viver em Gozém. Gozém, eu acho, uma terra muito fértil, mais isolada dos egípcios. Como isso deve nos inspirar? Mesmo estando neste mundo, devemos tomar o cuidado de não nos tornar parceiro, né, de suas obras ímpias e perversas. Ló, ele cometeu esse erro lá atrás, né? Pois com o passar do tempo se aproximava cada vez mais de Sodoma e Gomorra, até que todos foram destruídos. Então nós vemos aí o cuidado, né? O cuidado de Deus, o cuidado também a sabedoria de José, né? Levando a sua família, né, para um lugar separado dos egípcios. Então, no primeiro aqui, Jacó oferece sacrifícios também. E Jacó vai para o Egito. Depois, os filhos de Jacó que foram para o Egito, né? Tem aí falando aí de todos os filhos que foram 70, né? 70 ao todo. E o reencontro de Jacó e José, né? Esse reencontro, imagine aí esse reencontro, né? Ele abraçando, beijando, né? O filho. E aí Israel falou para José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então ele viu que Deus foi muito bom com ele, pois ele, apesar de ter separado o filho dele, né? Mas Deus estava preservando a descendência dele, porque se José não tivesse saído do seio da família e ido para o Egito, eles morreriam de fome, com certeza, né? Porque a fome iria vir de qualquer jeito, né? Então Deus fez toda essa estratégia aí para levar José para o Egito, para que ele pudesse, né, fazer com que a descendência de Jacó, né, sobrevivesse. Então é isso. Muito bom. É tipo assim, esses capítulos aqui ficam meio que parecendo novela, né? Você quer ver o próximo, para ver o que vai dar. A gente fica querendo ouvir, né? Para ver o que vai acontecer, quando que José ia contar que era o irmão deles. Mas a gente vê, né, como Deus faz, né? Desde o início, Deus já sabia de tudo, né? Tudo aconteceu com a permissão de Deus, né? Porque a palavra fala que tudo coopera, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, lá atrás, quando José teve aqueles 2 sonhos, né? Deus já estava preparando o coração dele para o que viria, né? E ele não, como você falou, ele não murmurou,
Ele não se fez de vítima, ao contrário, né? Ele foi bênção por onde ele passou, pela prisão, na casa de Potifar. Ele fez com amor, né? Ele fez com dedicação, porque ele sabia, né, que ali era um processo. Ele estava ali vivendo um processo para alcançar, né, ir para uma outra fase, né, ir para um outro nível, né? Deus estava colocando ele ali para ser o governador do Egito. Imagina, né, um hebreu, uma pessoa israelita, ser um governador do Egito, né? Muito bom. E agora até eu achei aqui o versículo que eu estava procurando, que em Colossenses 3:23 fala o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E eu vejo assim na vida de José que ao longo da história dele, esse versículo aqui ele aplicou na vida dele, né? Ele fazia tudo para o Senhor, tanto que tem a passagem ali quando a esposa do faraó queria ter relação com ele e tudo mais, que ele até falava, não, eu não vou fazer isso com Deus, né? Então, assim, eu vejo que a gente está fazendo isso na nossa vida, né? Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para o Senhor, não para os homens. Então, às vezes, a gente está num trabalho que, de repente, você não está se sentindo valorizado, mas não vou fazer para os homens e para o Senhor, porque depois a gente vai ter a recompensa, independente se é naquela empresa ou se é numa outra oportunidade, porque realmente Deus tem infinitamente mais para nossa vida, né? Só que a gente precisa dar o nosso melhor mesmo. A gente tem que fazer a nossa parte, deixar que Deus faça a parte dele. E eu acho que assim, eu vejo muito isso nele, né? Tudo que ele fazia era para o Senhor e não é à toa que ele chegou onde ele chegou, né? Que ele foi usado, tanto que ele foi usado, né? Com certeza. E é isso, gente. Então vamos Você encerrar, né? conclui aí, orando? Eu faço, eu oro. Então vamos lá. Pai amado, a ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. E te agradecemos, Pai, por esse encontro de hoje, por essa reunião, por tantos aprendizados aqui com a história de José. E realmente, Pai, que a gente possa inserir esse versículo aqui nos nossos dias, que tudo que a gente fizer, que a gente faça de todo o nosso coração para o Senhor e não para os homens. Que se em algum momento aqui do nosso dia, da nossa semana, a gente se vê reclamando, a gente se perceber aqui se colocando numa situação de vítima, ou achando que a gente não está sendo valorizado, que a gente não está vivendo, né, algo bacana, que a gente lembre desse versículo, que tudo que a gente fizer, a gente faça de coração para o Senhor, que a gente sabe que a recompensa virá no seu momento certo. E nessa manhã, nós te pedimos, Pai, que reviva aqui no nosso coração os seus planos para a nossa vida, os seus sonhos para a nossa vida. Assim como José teve ali uma visão em sonho, uma visão, né, do futuro, dos seus planos para ele, que a gente também possa ter essa experiência. Traga, talvez em sonho, ou da forma que a gente puder entender, reviva os seus planos para a nossa vida. E também trabalhe nos nossos corações a paciência, que a gente saiba esperar no Senhor, que muitas vezes a gente acaba atropelando as coisas por ansiedade, por querer que tudo aconteça no nosso tempo, mas as coisas que não aconteçam no nosso tempo, mas no seu tempo, e trabalhe isso nos nossos corações, que a gente possa aprender com essa história aqui de José, a ser obediente, a ser paciente, a sempre se colocar numa posição de abençoado, de ser bênção e ser luz por onde passar, que a gente realmente não se coloque na posição da vítima, mas na posição de ser luz, por onde a gente passar, que a gente possa levar a sua mensagem, ser luz, sal da terra, luz do mundo. E te agradecemos, Pai, por essa manhã, por esse encontro, por esses aprendizados. E nessa manhã nós conectamos o nosso espírito ao seu Santo Espírito, que o nosso espírito governe sobre a nossa alma e a nossa alma governe sobre o nosso corpo, e que a gente saia aqui dessa reunião realmente com o nosso espírito alimentado, né? Que o nosso espírito hoje prevaleça e que a gente realmente possa
viver, né, e alinhar o nosso coração com o seu coração. Sonde os nossos corações, Pai, se tiver algo que a gente precise mudar, que a gente precise ressignificar, que precise ser trabalhado, que o seu Espírito, Pai, o Espírito Santo de Deus, que ao longo do dia de hoje vá trabalhando nos nossos corações, sonde os nossos corações, né, limpando o que precisa ser limpado. E te agradeço em nome de Jesus pelo dia de hoje, pelo dia abençoado de hoje. Amém. Glória a Deus. E ontem eu passei um dia lindo, maravilhoso. Fui com a turma da faculdade para uma aldeia, né, para visitar os índios lá na boca da mata. Pensa num lugar longe, menina. Um Nossa! ônibus, umas 2 horas de ônibus daqui da onde a gente mora. Mas foi tão bom, tão maravilhoso a gente estar inserido assim, na natureza, ver como os povos lá, né, vivem com tão pouco, mas com tanta felicidade, tanta alegria e muita gente assim se multiplicando mesmo. E a tradição deles são lindas, né? Assim, é lindo demais ver como é que. Na verdade, eu sou indígena também, viu? É! Sou. Ai, que Tenho legal! raiz indígena e tenho parentes que moram na tribo mesmo. Só que não foi nessa tribo que a gente foi. E foi lindo demais, gente, maravilhoso. E a fé que eles têm também, né? Não sei se é em Deus, assim, mas assim, eles falam muito nos espíritos, né? Nos encantados, eles falam disso, né? Mas eles têm, toda sexta-feira eles fazem aquele ritual, né? Dizer que de louvor. E eles falam em Jesus Cristo, viu? Tem eles cantando lá falam em Jesus Cristo, sim. Então, assim, a gente não sabe se. Do jeito deles, né? Mas eles estão adorando a um Deus a Deus, né? E eu acho que Deus, assim, ele prospera, porque, gente, tanta criança, tanta criança, tanta criança, e lá no lugar, bem no meio do mato mesmo, mas tinha escola, mas pensa numa felicidade deles em receber a gente lá. E teve jogos, foi maravilhoso, eu saí encantada de lá. Assim, eu já conheço porque eu tenho família, né, que mora e que a gente já fui várias vezes. Mas, assim, as meninas que não foram, que não conheciam, ficaram maravilhadas, assim, de ver como E é a que gente vivem. vê que não precisa de tantas coisas É, para ser feliz, né? e fortes, viu, menina? Os jogos parecendo uma Olimpíada. É, Ah, de atirar, e a gente até caiu do meio deles lá para brincar foi massa demais, foi muito bom. Saímos de lá ontem, cheguei em casa, era 7 horas aqui da noite. que gostoso. Foi uma aula de antropologia, uma aula de campo de antropologia, né? Baseada mesmo com ênfase, né, nas culturas indígenas. Aí a gente, como hoje é o dia do índio, que agora não pode falar mais índio, tá? Ah, é dia É do índio indígena. hoje? Nem Não. sabia. Então, Ah, tanto que mudou o dia do índio para dia dos povos indígenas. E quando você vê um índio, não pode falar aquele índio, que é como se você estivesse falando pejorativo, entendeu? aham. Aquele japonês ou aquele chinês. Não. Ah, umas coisas agora também que. Tem que falar agora indígena. Ah, hoje é Mas capaz foi que muito até eu bom. volte da escola com coisinha de índio, então. Então, bom dia para vocês, Deus Bom dia, abençoe. gente. Até Excelente dia. amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo.